Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Meu nome é Alberto, eu faço parte da Comissão Nacional de Formação do Ministério Universidades Renovadas. Eu estou aqui hoje para falar com vocês, a pedido do Gustavo, sobre todo o processo que nós estamos vivendo nessa fase que a renovação tem passado. Nós estamos caminhando para o Jubileu de Ouro da Renovação, que nós completamos agora em 2017, completamos os 50 anos da renovação, e nós estamos nos preparando para esse momento. A grande necessidade que nós temos hoje, enquanto renovação, e nós, Ministério de Universidades Renovadas, nos inserimos dentro disso, é voltarmos a promover dentro do nosso meio, no nosso meio enquanto servo, mas também voltarmos a promover nos grupos de oração o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito muitas vezes tem sido deixado de lado, e isso é uma constante, infelizmente, dentro dos nossos grupos de oração universitários. Então, existe uma grande necessidade de retomarmos essa graça, porque nós somos, o nosso objetivo de existir, nós somos renovação, justamente porque nós entendemos que o mundo, as universidades, a igreja, e enfim, o mundo inteiro precisa conhecer o Espírito Santo, precisa passar por essa experiência transformadora que é o batismo no Espírito Santo. A partir do momento que nós fomos transformados pelo Espírito Santo, nós não conseguimos guardar esse Espírito dentro de nós. Então é necessário, nós nos sentimos impulsionados a também promover isso às outras pessoas. Existem dois grandes momentos que nós da renovação utilizamos para a promoção do batismo no Espírito Santo. O grupo de oração é o primeiro momento. É sem dúvida o grande momento em que nós vivemos e promovemos o batismo no Espírito Santo. Não somos nós que produzimos o batismo no Espírito. O batismo no Espírito não é produzido pela renovação. O batismo no Espírito Santo é uma graça dada por Deus. Ele dá o batismo, ele nos manda o Espírito Santo, se assim for da vontade dele. Independente se nós vamos clamar, se nós vamos orar ou não. Mas Deus, em toda a sua graça, em toda a sua misericórdia, tem se servido, tem desejado com que essa graça também passe por nós, por nossas mãos. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo que estava indo a caminho de Damasco, ele se encontrou com Cristo, mas para que ele recebesse o batismo no Espírito, Deus quis precisar de Ananias. E assim também Deus quer precisar do nosso frágil auxílio. Portanto, o batismo no Espírito, Deus confia a nós também a promoção do batismo no Espírito. Infelizmente, os nossos grupos de oração têm deixado de viver essa experiência, têm deixado de promover essa experiência a todas as pessoas. E essa é uma grande realidade. É uma realidade que tem feito muitos grupos de oração deixarem de existir. Eu costumo dizer que nós do Ministério, do MUR, somos excelentes divulgadores. Nós fazemos uma propaganda imensa do Ministério, dos grupos de oração. Isso não tem quem bate a gente. Nós temos capacidade de sair divulgando em todos os locais, temos coragem de sair nos corredores da universidade, gritando o nome de Jesus, escrevendo nos quadros. Fazemos de tudo. Fazemos cartazes sem dinheiro, fazemos de tudo. Só que quando a pessoa chega no grupo de oração e ela percebe, ela vai em busca de algo diferente, quando ela chega ali, muitas vezes ela não encontra aquilo que ela esperava. Nós oferecemos uma coisa, nós oferecemos vidas transformadas, profissionais do reino, cultura de Pentecostes, nós oferecemos civilização do amor, só que quando nós prometemos tudo isso, aliás, mas nós oferecemos mesmo, muitas vezes, orações bonitas, encontros com amigos, pessoas que se mostram felizes, mas nós oferecemos muitas coisas, menos o batismo no Espírito, menos vidas transformadas verdadeiramente. Então, o grande sentido de existir o grupo de oração, o grande sentido de sermos renovação, é porque nós entendemos que é necessário promover o batismo no Espírito a toda a humanidade.
É porque o mundo precisa do batismo no Espírito que a renovação surgiu. E nós estamos passando, e nós queremos aprofundar nesse tema, porque o segundo momento de promoção do batismo no Espírito, e que nós temos falado muito durante já algum tempo, mas que esse ano nós temos tomado como prioridade, podemos dizer isso, como prioridade para o nosso ministério, que é a implantação do Seminário de Vida no Espírito. O Seminário de Vida no Espírito é um instrumento que a renovação tem, que a renovação lança a mão, já desde o seu início. O Seminário de Vida no Espírito não é nada novo, é uma coisa que já acontece há muito tempo na renovação, mas é um instrumento que a renovação lança a mão para promover o encontro da pessoa com o Espírito Santo. Na verdade, nós dizemos que o Seminário de Vida no Espírito é uma forma de nós conhecermos mais a pessoa do Espírito Santo. Porque quando nós vamos no grupo de oração, a graça acontece. Nós preparamos aquele ambiente, se nós fizermos isso verdadeiramente, a graça acontece. O Espírito Santo é derramado ali no grupo de oração, é verdade. Mas quando a pessoa, ela conhece verdadeiramente o Espírito Santo, ela passa por uma caminhada, um crescimento de conhecimento, que ela vai conhecendo os detalhes, o porquê que o Espírito Santo quer se manifestar em nós, ela passa pelo amor de Deus, aquilo que nos impede de receber o Espírito, que é o pecado. Ela passa por todas essas fases, devagar, de uma forma lenta, mas de uma forma sólida e profunda. Essas pessoas com certeza se lançam com mais ardor ao batismo no Espírito, ao encontro do Espírito Santo, porque tiveram uma raiz sólida. Então é importante que nós tenhamos o entendimento, nós enquanto lideranças entendamos que é preciso também dar condições para as pessoas receberem o batismo no Espírito. Porque nós muitas vezes não fazemos isso. Às vezes nós passamos o endereço do nosso grupo de oração para as pessoas. Fazemos assim, vai nesse endereço aqui, é basicamente isso, vai nesse endereço aqui, porque lá você vai encontrar o Espírito Santo. E quando chega lá a pessoa não encontra. Nós não somos chamados a passar o endereço de onde acontece o batismo. Nós somos chamados a promover, custe o que custar a nós que somos servos, custe o que custar, nós somos chamados a promover o batismo no Espírito Santo. As pessoas precisam, que Deus nos confia, elas precisam se encontrar com o Espírito Santo. Então cabe a nós fazer de tudo para que essa pessoa se aproxime do Espírito Santo. Nós precisamos ajudar essas pessoas a se encontrar com Deus. Nós precisamos ajudar a tirar os bloqueios que essa pessoa tem. Muitas vezes a pessoa ela chega no grupo de oração, ela chega totalmente bloqueada com a religião, já cheia de preconceitos. Então nós temos que ajudar essa pessoa a tirar, a perder isso, porque se isso não acontecer, ela não vai ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Nós precisamos por exemplo, nos preocupar em dar uma formação sólida para essa pessoa. Porque quando ela conhecer melhor, aí sim ela vai desejar o Espírito Santo, ela vai desejar procurar o Espírito Santo. Então, preparar o ambiente, somos nós que somos responsáveis. Não é só passar, olha, vamos lá no nosso grupo de oração, porque lá tudo acontece, lá é muito bom. E deixar lá a pessoa solta. Não. É preciso um acompanhamento, entender o que está acontecendo com essa pessoa. E uma das fases que nós precisamos lançar a mão para se preparar o ambiente é fazer-lhe entender melhor o que é aquilo. Nós não precisamos ter medo de explicar o que está acontecendo com essa pessoa, o que nós estamos prometendo, o que nós estamos tentando promover. Porque nós queremos promover uma vida eterna para elas, então nós não precisamos ter medo nenhum disso. Então, passa por esse processo, dar o conhecimento necessário para essas pessoas. Porque quando nós conhecemos mais sobre aquilo que nós estamos querendo buscar, nós com certeza buscamos isso com mais ardor. Santo Agostinho mesmo dizia: eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Ou seja, eu vejo essa ambiguidade, essa diferença dessa frase, eu creio para melhor crer. Eu vejo isso como o grupo de oração.
onde as pessoas vão, acreditam e eu creio para melhor compreender. Então as pessoas vão no grupo de oração, creem, passam a acreditar, muitas vezes sem entender, e depois elas vão compreender. E o outro lado da frase eu vejo como seminário de vida. Eu compreendo para melhor crer. Ou seja, o seminário de vida é essa fase de compreensão do Espírito Santo. E isso auxilia no desenvolvimento da fé daquela pessoa e no aprofundamento da fé dessa pessoa. O livro do ICRIS, do órgão internacional da renovação, do Conselho Internacional da Renovação, né? Esse Conselho ICRIS ele lançou o ano passado um livro belíssimo sobre o batismo no Espírito Santo. E nesse livro, eu trouxe um trecho aqui para falar para vocês. Nesse livro, ele diz o seguinte: o batismo no Espírito é mais fecundo em ambientes onde há um bom acompanhamento pastoral e um processo de sólida formação e integração na vida da igreja. A formação é crucial para fornecer um contexto e uma explicação para o que as pessoas vivenciam. Pregação e formação sólidas abrem as pessoas para se deixarem tocar por Deus e as capacita para interpretarem de forma apropriada o que vivenciam. Reciprocamente, a experiência de Deus faz as doutrinas se tornarem vivas de um modo pessoal e existencial. Olha que coisa linda isso! Ou seja, é preciso dar a essas pessoas uma formação sólida para que elas também se encontrem e se aprofundem mais em Deus. Então nós temos dito uma frase muito viva no nosso meio durante esse ano, que o nosso objetivo é promover o batismo no Espírito Santo de uma forma sólida, custe a nós, servos, o que custar. Custe o nosso tempo, custe o nosso desgaste, custe a nossa vida. Mas nós devemos, enquanto servos, promover o batismo no Espírito Santo. Custe a nós o que custar. Então, diante disso, eu quero colocar para vocês, nós queremos entrar em alguns detalhes a respeito do seminário de vida no Espírito. Porque é esse o grande objetivo que nós temos durante esse ano. Os nossos grupos de oração, de paróquia, da renovação, eles têm feito seminários de vida no Espírito. Só que, infelizmente, os grupos de oração universitário, na imensa maioria das vezes, não têm promovido o seminário de vida no Espírito. Não tem feito por quê? Porque nós insistimos, enquanto ministério, nós insistimos naquela nossa eterna desculpa que sempre existiu, infelizmente, na boca dos nossos servos, que é: não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Porque, eu vou falar mais para frente, mas o seminário de vida, ele demanda um certo tempo. São 9 semanas de encontro. Então a gente fala assim: as pessoas não vão participar de um encontro de 9 semanas. É muito demorado. Então as pessoas, nós somos universitários, nós estamos correndo atrás de prova, às vezes trabalha durante o dia, estuda à noite, tem um monte de trabalho para entregar na faculdade, ou está fazendo mestrado, e então não tenho tempo. Mas nós entendemos, meus irmãos, que o tempo ele é dado por Deus também. E infelizmente isso que nós temos dito é uma grande desculpa da nossa parte. Desculpa porque nós não vivemos a graça verdadeira que o batismo do Espírito Santo muitas vezes nos propõe. Nós muitas vezes não vivemos isso. Porque o chamado a ser servo, o chamado que passa pelo batismo no Espírito, é aquele que nos impulsiona a levar as outras pessoas também a conhecerem mais do Espírito Santo. E não há dúvida, vocês sabem disso, que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o tempo se torna uma coisa muito relativa. Porque muitas vezes nós gastamos tempo com tanta coisa, e quando nós pegamos para fazer algo que é para Deus, para os outros, para o irmão que está necessitando do batismo no Espírito,
Muitas vezes a gente diz que não tem tempo. Então, eu quero dizer para vocês, desde já, no começo dessa fala sobre o seminário de vida, eu quero dizer para vocês, meu irmão, não diga mais isso. Renuncie essa frase dos seus lábios. Porque assim nós conseguimos nos entregar ao verdadeiro batismo no Espírito Santo. O seminário de vida no Espírito, meus irmãos, ele é o momento de entrada da pessoa, a primeira experiência que a pessoa faz do Espírito Santo. Então, para quem é destinado o seminário de vida no Espírito? Para aqueles que nunca fizeram, óbvio. Se nós somos servos, por exemplo, e nunca fizemos seminário de vida, não é tarde para fazer. Você pode ter 10 anos de caminhada na renovação. Se não fez o seminário, não é tarde para fazer. Podemos fazer. Mas o seminário de vida no Espírito, ele tem a intenção de levar principalmente as pessoas novas, as pessoas que estão começando a caminhada para uma experiência com o Espírito Santo. É a porta de entrada para essa caminhada. É o momento inicial em que as pessoas foram ao grupo de oração, se sentiram atraídas ao grupo de oração, gostaram, se sentiram motivadas. Então, como que essa pessoa vai se aprofundar mais e vai ter uma experiência mais sólida do Espírito Santo? A partir do batismo no Espírito. A partir do seminário de vida, é lá que ela vai ter um conhecimento mais sólido e mais profundo do Espírito Santo. É lá que ela vai experimentar tudo isso. Então, o seminário de vida no Espírito é o momento de ingresso da pessoa, a caminhada dentro da renovação e a caminhada para a igreja, para uma vida nova, uma caminhada para uma transformação pessoal. Então, o seminário de vida, ele tem esse caráter, o caráter de introduzir as pessoas. É o primeiro processo. Então, se nós formos pegar o processo formativo da renovação, ele é dividido em duas grandes frentes. Existe a frente querigmática e a frente catequética. A frente catequética, que são lá 11 apostilas, né, que passa pela identidade da renovação, grupo de oração, carismas, né, passa por uma série de apostilas. Essa frente é uma frente catequética. Ela não é o primeiro passo. Nós não vamos começar com uma frente catequética. As pessoas não vão ser introduzidas nesse momento, porque só vai querer se aprofundar mais no conhecimento do Espírito Santo aqueles que tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Então nós entendemos que é primeiro experimentar, se apaixonar pelo Espírito Santo, e a partir dessa paixão pelo Espírito Santo, dessa vivência experimental do Espírito Santo, é que nós vamos sentir o desejo de buscar algo a mais. E aí sim eu vou buscar a frente catequética. Então, o módulo básico da renovação, que antigamente era chamado de Escola Paulo Apóstolo, ele não é o primeiro momento. Né? E o primeiro momento é a frente querigmática. A frente querigmática é composta de 3 momentos, basicamente: o seminário de vida no Espírito, a experiência de oração e o seminário de dons. Né? Sendo que o primeiro deles é o seminário de vida no Espírito. Então, se uma pessoa chegou nova no seu grupo de oração, no GO, a primeira coisa que nós vamos fazer é acolher essa pessoa e perceber que essa pessoa está frequentando o grupo de oração e está desejosa de conhecer mais o Espírito Santo e se aprofundar mais. Então, é dever nosso encaminhar essa pessoa para começar o seminário de vida. E aí, essa pessoa vai ter um encontro durante 9 semanas, onde ela vai se aprofundar mais na vivência do Espírito Santo. Então, essa é a primeira frente da nossa vivência, da nossa vivência de experiência com o Espírito Santo. Então, o que nós temos que saber do seminário de vida? O seminário de vida, primeira coisa, ele deve acontecer em 9 semanas. É muito comum, principalmente nos grupos de oração universitário, né, no nosso meio, no Ministério Universidades Renovadas, infelizmente, é muito comum nós juntarmos os conteúdos do seminário e darmos tudo no final de semana. Não tem sentido fazer isso, minha gente. Não tem sentido nenhum fazer isso. Não tem sentido por quê? Porque o seminário de vida no Espírito é um passo a passo.
é uma progressão que nós vamos fazendo em direção ao conhecimento e um aprofundamento no Espírito Santo. Então não tem sentido eu passar tudo num final de semana. Nós costumamos dizer que o seminário de vida no Espírito, ele são doses homeopáticas do Espírito Santo. A pessoa ela passa pelo primeiro encontro, então ela descobre ali a vivência fraterna, a comunidade, que Deus está semeando a sua palavra no coração dela, vai preparando o terreno. No segundo encontro, ela vai viver a experiência do amor de Deus e depois ela vai descobrir que ela tem um bloqueio para receber o Espírito Santo, que é o pecado, e assim ela vai caminhando durante 9 semanas. Entre um encontro e outro, existe temas que são propostos. Todos os dias, se vocês pegarem a apostila do Seminário de Vida, vocês vão ver lá que tem meditações diárias. Todos os dias, as pessoas vão passando por experiências. As pessoas vão passando por um passo a passo, ou seja, por meditações. Então tem palavras para essa pessoa meditar, existem leituras, existe uma forma de reflexão, um direcionamento para reflexão em cima daquela palavra, e tudo relacionado com aquele tema que ela viveu no encontro. Então não dá para fazer isso num final de semana. O seminário de vida no Espírito, guardem isso que eu vou falar. Ele não é algo expectativo, não é algo passivo, ele é algo ativo. Não são as pessoas que vão passar de uma forma... eles são ativos, eu sou aqui, estou sentado na minha cadeira e estou escutando sobre o batismo no Espírito, sobre o Espírito Santo. Não. O seminário de vida sou eu mesmo que durante a semana vou construindo esse aprofundamento. Portanto, é importante essa meditação diária que é feita durante a semana. E se isso não acontece, descaracteriza o seminário de vida. Portanto, o seminário de vida ele deve acontecer obrigatoriamente nas 9 semanas. Não é juntar e fazer tudo no final de semana. Também não dá para fazer 2 temas de cada vez. É um tema de cada vez. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender sobre o seminário de vida, que ele tem que acontecer em 9 semanas. O segundo é que o seminário de vida ele deve acontecer em nível de grupo de oração. Ou seja, não é do coordenador diocesano a obrigação de fazer, nem do estadual, muito menos o coordenador estadual, de promover o seminário de vida. É o coordenador do GOL que vai promover o seminário de vida. É o coordenador do GOL que vai organizar, que vai juntar os seus servos e vai organizar o seminário de vida, desde o começo até o fim. Ele deve acontecer em nível de GOL. Se a sua universidade tem 3 GOLs, então vão acontecer ali 3 seminários de vida. Claro que dentro de uma realidade menor, assim, dentro de uma universidade só, e dependendo da situação, se é um horário bom para todos, dá para entender que se faça junto. Mas, por exemplo, numa cidade grande que existem 3, 4, 5 universidades, mais ainda, não dá para juntar todo mundo num único lugar para fazer o seminário. Tem que ser feito em nível de grupo de oração, porque por vários motivos, né? Primeiro que quando você amplia demais, você sempre perde. As pessoas nunca você vai agradar achar um horário adequado para todo mundo, para a diocese toda, não tem jeito de você fazer isso. Então esse já é um primeiro ponto. O segundo ponto é que é necessário um acompanhamento dessas pessoas. Então, se nós temos uma coisa muito ampla, com muitos participantes, então nós não vamos fazer um acompanhamento adequado. O seminário de vida ele parte do princípio que aquelas pessoas que estão participando vão passar por um acompanhamento, por um pastoreio. Durante a semana vai ter alguém que vai estar ajudando aquela pessoa a viver aquelas palavras, aquelas meditações. Então, o seminário de vida ele precisa ser acompanhado, a pessoa precisa ser acompanhada. Portanto, isso não tem como a gente fazer fora da realidade do grupo de oração. É o grupo de oração que tem o dever, que tem a responsabilidade em promover o seminário de vida no Espírito. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro, que ele deve acontecer em 9 semanas. O segundo, que ele deve acontecer em nível de grupo de oração.
E o terceiro, e preste atenção para não confundir, o seminário de vida não deve acontecer dentro da reunião de oração, dentro do momento da reunião de oração. Você sabe que o grupo de oração em si ele é dividido em 3 momentos. Existe a reunião de núcleo, existe a reunião de oração em si, que é aquela que todos os participantes, aquela aberta, né, que todos os participantes vão até ali, né, que é aquilo que nós chamamos de GO, na verdade é a reunião de oração, e existe o grupo de perseverança. Então, a reunião de oração não é o momento para acontecer o seminário de vida. Tanto porque o seminário de vida ele tem uma cadência, ele tem um roteiro para ser seguido. Existe uma palavra que deve ser seguida, existe partilhas ali no meio. Então não dá para acontecer numa realidade de um grupo de oração. Não dá para acontecer em 15 minutos, por exemplo. O seminário de vida ele tem que acontecer em pelo menos 1 hora, no mínimo. Eu preciso de pelo menos 1 hora para acontecer o encontro. Então não dá para acontecer na realidade de gol. Ah, mas e se o meu gol, a minha reunião de oração, né, eu tenho um gol lá que dura 1h30. Será que eu não posso encaixar o seminário de vida ali? Também não, porque o seminário de vida vai acabar, você vai perder o propósito da reunião de oração. A reunião de oração é um momento aberto para que as pessoas venham até ali e descubram a experiência do Espírito Santo. Já o seminário de vida é para aquelas pessoas que desejaram, que se mostraram desejosas do Espírito Santo. Então já é um passo um pouquinho a mais. Então se nós fazemos dentro do grupo de oração, da reunião de oração, nós vamos descaracterizar o grupo de oração. Muitos grupos de oração da renovação acabaram por conta disso, porque faziam seminário ali. As pessoas iam e viam uma coisa regrada, e as pessoas novas iam e não entendiam o que estava acontecendo. Então, não deve acontecer dentro do grupo de oração. Ele tem que ser em nível de grupo de oração. O grupo de oração é o que organiza, mas não pode ser no dia da reunião de oração. Então, se seu gol acontece na terça-feira, o seminário de vida, ele que vai começar agora, que vai ser daqui por mais 9 semanas, ele não pode ser na terça-feira, tem que ser lá na quinta, na quarta, em outro dia. Então nós já vimos que o seminário de vida, ele tem que acontecer em 9 semanas, ele deve acontecer em nível de grupo de oração, mas não deve acontecer dentro da reunião de oração. Uma outra característica é que o seminário de vida tem que ser cíclico, ou seja, não adianta você fazer um seminário de vida, o seu gol promover um seminário de vida e pronto, acabou. Não adianta por quê? Porque sempre vão existir pessoas novas chegando no gol. Então as pessoas elas precisam começar, o seminário de vida precisa começar num tempo e a hora que acabar, começar outro. Ele é cíclico. Nós dizemos que nós entendemos, né, em princípio, que o seminário de vida na nossa realidade de ministério, de MUR, deve acontecer pelo menos um em cada semestre. Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. O seminário de vida, por ser 9 semanas, dura lá 2 meses e alguma coisa. Então dá para você adaptar o horário desses encontros entre o período de provas, por exemplo. Entendeu? Então, promover um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Ele tem que ser cíclico. Uma outra coisa que é importante é que, além de ser cíclico, esse seminário de vida, as pessoas que começam, quando um seminário de vida começou, não entra mais ninguém. As pessoas que passaram, que começaram, acabou o primeiro encontro, o segundo encontro vai acontecer com aquelas pessoas que começaram. Não dá para uma pessoa nova começar no segundo encontro, no terceiro, não dá. Ela só vai participar ela só vai ter a totalidade da formação do batismo no Espírito Santo e vai receber na profundidade do Espírito Santo quando ela passar por todas essas formações. Como é que a pessoa ela vai receber o batismo no Espírito Santo se ela nem tem consciência do amor de Deus, nem sabe que Deus ama ela, que é o segundo encontro? Então é necessário que, uma vez que começou o seminário, pessoas novas não entram mais. Então você vai encaminhar essa pessoa que é nova, que está surgindo, para o seminário do semestre seguinte. Por isso que ele tem que ser cíclico. Esse é um dos grandes motivos. Então, diante de tudo isso, gente, o seminário de vida ele tem que ser em 9 semanas. Essas são regras rígidas.
É verdade, ele tem que ser em 9 semanas, ele tem que acontecer em nível de grupo de oração, mas ele não deve acontecer dentro da reunião de oração, ele deve ser cíclico. Então, diante dessas características, a gente fica se perguntando como é que eu vou fazer isso? Como é que eu, coordenador de grupo de oração, vou promover tudo isso? Nós pensamos isso e a gente cai na tentação de voltar àquele nosso pensamento, não vou ter tempo, não vai dar tempo, né? Nós pensamos isso pelo seguinte, porque nós imaginamos o seminário de vida como algo muito grandioso. É diferente você fazer um seminário de vida de um grupo de oração de paróquia. Grupo de oração de paróquia, as pessoas elas têm um tempo maior para organizar tudo isso. Existe muito mais participantes, muito mais servos em grupo de oração aí fora. Mas dentro da universidade, muitas vezes não vai ser a nossa realidade. Essa não vai ser a nossa realidade. Portanto, nós temos que entender que para se promover, para se fazer o seminário de vida, não é necessário que a estrutura desse seminário seja grandiosa. Não é necessário juntar 30, 40 pessoas para o seminário começar. Então, se existem 2 pessoas novas no seu gol, que desejaram se aprofundar mais, que estão frequentando, façam um convite para essas pessoas. E aí vocês promovem o seminário para essas 2 pessoas. Façam um seminário para essas 2 pessoas, se organizem. Claro, existe uma estrutura. Depois é recomendado que cada coordenador de grupo de oração em especial pegue a apostila da renovação que fala sobre seminário de vida no Espírito e leia essa apostila e se aprofunde nesse tema, porque lá está tudo bem explicado, mas como deve organizar, quais são os temas, tudo bem organizado. Mas então é necessário... É interessante isso, a gente pega essas 2 pessoas, se organiza, faz uma coisa organizada com os servos do grupo de oração e se revezem. Não fica pesado para todo mundo. Então, um dia uma pessoa vai lá, toca, leva um violãozinho, toca, e outra pessoa vai conduzir o seminário. E aí a gente faz a partilha entre nós mesmos depois, e depois a gente monta alguns outros servos, deixa alguns servos para poder fazer o pastoreio dessas pessoas. Então, nós temos que parar de pensar o seminário como algo muito grandioso. Não. Na nossa realidade, o seminário precisa acontecer. Então, ele pode acontecer de uma forma singela, simples. Deus age na simplicidade. É isso que nós temos que entender, encarar isso como o nosso grande desafio e encarar isso como a nossa grande prioridade para esse ano. Então, diante disso, meu irmão, que eu encerro esse momento com vocês e eu desejo do fundo do meu coração que nós servos de Cristo, que servimos dentro do ministério, através do Ministério Universidades Renovadas, que nós assumamos o nosso posto de coordenadores, de servos e realmente levemos a experiência transformadora do batismo no Espírito Santo a cada coração. As pessoas querem o Espírito Santo. Só que muitas vezes nós não levamos. Então que eu desejo do fundo do meu coração que nós assumamos esse nosso posto e levemos essa experiência a todos os cantos. Eu peço para que Deus abençoe a reunião de vocês, que vocês saiam dessa reunião transformados, batizados no Espírito Santo. Que Deus abençoe o Gustavo, que abençoe cada coordenador diocesano, cada coordenador de GOL, que vocês, a partir de hoje, sejam cada dia mais cheios do Espírito Santo. Fiquem com Deus, um grande abraço.